Afinal, existe uma receita para a restauração da monarquia no Brasil? Quais são os caminhos? Qual é o plano? Vamos conversar sobre isso agora. Bom, desde 1889, desde que a República foi proclamada via golpe de Estado, isso é inquestionável, isso é indiscutível, existe movimento monarquista no Brasil. Os primeiros monarquistas foram achincalhados pelos presidentes republicanos e pelos políticos que queriam a manutenção do sistema que favorecia a corrupção e a manutenção do poder nessas pessoas. Né? E é assim até hoje. A República no Brasil, ela sempre se mostrou ser corrupta e corruptível. Eu posso entrar nesses detalhes em vídeos posteriores, porque o foco aqui é a gente falar somente sobre a possibilidade, qual é o caminho para a restauração da monarquia. Bom, desde que houve o impeachment da então ex-presidente Dilma, uma prova cabal da instabilidade republicana, né? O movimento monarquista ele tem crescido muito. Né? E isso não é graças ao Bolsonaro, isso não é graças à direita, isso não é graças a nenhum movimento político. O nível de informação ele cresceu muito graças às redes sociais, e é ao fato da explosão da internet, ao fato da facilidade de se buscar e encontrar essa informação, é que nós devemos o crescimento do movimento monárquico, que ainda é o movimento que mais cresce no Brasil, sendo noticiado em países até como Portugal, Espanha, Romênia, que inclusive é um país muito próximo de restaurar a sua monarquia. Muitos monarquistas acham ou adentram o movimento achando que nós estamos falando de algo puramente político. A restauração da monarquia no Brasil, ela não é algo puramente político. Ela não se restringe à esfera política. Por quê? Porque um dos pilares da monarquia é a legitimidade. E a legitimação política de uma monarquia, ela só se dá quando o povo a legitima. E aqui nós temos um outro problema, que atinge diretamente o outro pilar das monarquias, que é a continuidade. Por quê? Porque a ruptura causada pela proclamação da República, ela igualmente não ficou restrita à esfera política. Essa mudança na política atingiu diretamente o social e principalmente a cultura, o ethos. Ou seja, brasileiros foram privados de conhecer a sua história, foram privados de entender a sua história. Por isso que hoje nós vemos, por exemplo, gente na internet falando que Portugal nos roubou. Ora, não se rouba o que é seu. Não é verdade? Enfim, isso é um assunto para outros vídeos. A questão é que, para que a monarquia retorne no Brasil, não adianta nós somente enchermos o Congresso de políticos monarquistas, porque nós fizemos isso. Ok, não foi um volume tão grande, mas não deu certo. Você vai ter Carla Zambelli, né? que foi eleita sob a bandeira monarquista, mas é uma desgraça. Né? Você vai ter Caroline de Tone, que também foi eleita sob a bandeira monarquista. Vai ter uma porrada de gente que foi eleita sob a bandeira monarquista, mas que não fazem nada. E por que não fazem nada? Porque os políticos estão atrelados aos seus partidos políticos. Então, a defesa daquilo que eles acreditam como sendo correto fica em segundo plano. O que importa para eles é a defesa ideológica daquilo que o seu partido advoga. Por isso que nós vemos um monte de político monarquista babando o ovo de político. De outros políticos. Né? Do presidente em questão, que hoje é o Jair Messias Bolsonaro,
né? Eles acabam submetendo a nossa bandeira, a bandeira monarquista, a uma defesa ideológica. E esse não é o caminho. Porque as defesas ideológicas republicanas, elas dividem a nação. E um dos pilares da monarquia é a unidade dessa nação representada por um monarca. Então, toda vez que você dizer assim, ó, que para restaurar a monarquia, nós temos que encher o Congresso de político monarquista, você está se esquecendo do detalhe de que os partidos políticos não advogam causa monárquica. Eles advogam sua causa ideológica. Então, a defesa da monarquia de um deputado A ou B ficará em segundo plano. Até agora nada foi feito dos ditos políticos monarquistas. A única coisa que eles fizeram, repito, foi envergonhar a causa monárquica, né? Então, qual é o caminho? O grande problema no Brasil, quando a gente fala de monarquia, ele é a questão cultural. E eu não falo isso porque o Brasil não tem cultura monárquica. Eu falo isso porque os brasileiros foram incentivados, foram condicionados a odiar a sua própria história. Então, é fato que a Casa Imperial tem um plano piloto. Olha, a proposta para a restauração é essa aqui, ó. Tá escrito aqui. É isso e aquilo. Só que, até que essa proposta seja posta na mesa para que haja um tipo de condição para que então a gente possa restaurar a monarquia, até que isso aconteça, as pessoas precisam entender o que é monarquia, o que foi nossa monarquia, por que monarquia. Sem isso, meu amigo, não adianta, a gente pode colocar qualquer político monarquista. A gente colocou um príncipe no Congresso, né? Que também não vou entrar no mérito se ele está certo ou está errado naquilo que ele fala, mas a gente colocou ele lá, entendeu? Muita gente veio pro movimento por causa dele? Sim, muita gente veio pro movimento por causa dele. Mas não adianta você fazer parte do movimento monárquico e agir como republicano, achando que é somente através do discurso político que nós vamos restaurar a monarquia. Não vai. É por isso que o plebiscito não deu certo. Entre vários outros fatores que eu vou abordar num vídeo posterior, claro. Mas é por isso que o plebiscito de 93 não deu certo. Por quê? Porque transformaram a restauração da monarquia numa causa, desculpe, puramente política. E não é. Não é uma causa puramente política. Se você não tiver um respaldo cultural para que isso aconteça, não vai acontecer. E esse respaldo cultural não existe ainda. Então você precisa sim ter pessoas monarquistas envolvidas na política. Só que isso por si só não será garantia nenhuma de que nós iremos restaurar a monarquia. Porque você precisa de um respaldo cultural. As pessoas precisam entender o que é monarquia, por que monarquia, como foi nossa monarquia. Sem isso não adianta, né? Então, para você que faz parte do movimento monarquista e anseia pela restauração da monarquia, assim como eu, porque eu não quero mais ser estuprado por político e não quero ver meus descendentes se ferrando na mão de político merda, precisa entender que a nossa luta ela reside no cultural. Não adianta a gente querer colocar político no Congresso para defender a causa monárquica, sendo que nem ele sabe por que ele é monarquista. Entende o que eu digo? Então, existe uma receita para o retorno da monarquia? Olha, não existe uma receita pronta, existe um caminho, que é o cultural, né? Então nós precisamos divulgar historiadores que trazem informação de verdade, independente de ser monarquista ou não. José Murilo de Carvalho, por exemplo, não é monarquista, mas é um baita historiador, né? Então o que você precisa fazer, você como monarquista precisa trazer informação, trabalhar a informação. Porque sem esse respaldo cultural, nós vamos nos esperar sentado. A coisa não vai acontecer. Esse vídeo é somente uma introdução a uma série de vídeos que eu estou preparando, falando somente sobre a causa monárquica e trazendo um pouco de história do Brasil também, tá? Então, espero que você tenha gostado. É somente um bate-papo. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, curta,
Comenta, compartilhe, deixe sugestões de assuntos futuros nos vídeos, que nós temos uma boa equipe que vai poder abordar vários assuntos. E, aproveitando, se inscreva no canal, porque nós estamos começando esse trabalho e tem muito conteúdo bom por aí. Certo? Forte abraço, fico por aqui.